A primeira vez que Sofia viu Diogo foi em um final de tarde nublado, enquanto voltava para casa pelo trajeto de sempre. O vento soprava frio, arrastando folhas secas pelo asfalto, e as sombras das árvores se estendiam de forma inquietante. Ele estava encostado no muro grafitado de um prédio abandonado, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco e um meio sorriso no rosto. Sofia, ele chamou, como se tivesse certeza de que ela o reconheceria. E ela reconheceu. Os traços no rosto, a curva familiar dos lábios, a maneira despreocupada de se apoiar contra a parede, era Diogo. Seu melhor amigo na infância. O garoto com quem costumava explorar os becos do bairro, dividir segredos e promessas infantis. Mas Diogo estava morto. Ela se lembrava do funeral, da mãe dele, despedaçada, dos cochichos sobre o corpo que nunca foi encontrado, apenas sua bicicleta retorcida na beira do rio. E, ainda assim, ali estava ele. A Diogo? Ela sussurrou, sem perceber que recuava um passo. Ele riu, um som baixo, quase divertido. Você parece que viu um fantasma. Sofia não riu. Ele continuava o mesmo. Idêntico. Como se os anos não tivessem passado para ele. Mas, como? A voz dela tremia. Diogo inclinou a cabeça, os olhos escuros brilhando sob a luz fraca do poste. Como o quê? Ele perguntou, genuinamente confuso. Sofia engoliu em seco. Você morreu. O silêncio entre os dois se prolongou, pesado. O sorriso de Diogo vacilou por um instante antes de se alargar novamente. Acho que alguém andou te contando histórias erradas. Ela não sabia o que dizer. Os olhos de Diogo estavam cravados nela, estudando-a com uma atenção incômoda. Quer dar uma volta? Ele sugeriu, casual. Tudo dentro de Sofia gritava para correr, mas seus pés permaneceram firmes. Talvez fosse choque. Talvez fosse o desejo irracional de entender o que estava acontecendo. Ela assentiu lentamente. E começou a caminhar ao lado do amigo que, há muito tempo, deveria estar morto. O bairro parecia mais silencioso enquanto caminhavam. Como se o mundo ao redor tivesse se contraído, deixando apenas os dois ali, entre postes piscantes e ruas vazias. Sofia sentia a presença de Diogo ao seu lado como uma sombra tangível, um peso invisível sobre seus ombros. Cada passo ecoava mais alto do que deveria, e a brisa fria parecia carregada com algo que não era apenas vento. Onde você esteve todo esse tempo? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Diogo olhou para ela de soslaio, os olhos escuros brilhando como vidro molhado. Por aí, ele respondeu, evasivo. Você que sumiu, na verdade. Sofia franziu a testa. Eu que sumi. Ele riu baixinho, um som que pareceu ressoar de um lugar muito fundo, como se tivesse ecoado de dentro dele. Ele enfiou as mãos nos bolsos do casaco. Eu te procurei várias vezes, mas você nunca estava. Um calafrio percorreu a espinha de Sofia. Isso não faz sentido. Eu estive aqui o tempo todo. Diogo parou abruptamente. Sofia se virou para encará-lo e sentiu algo se revirar em seu estômago. O sorriso dele tinha desaparecido. Tem certeza? Ele perguntou, a voz ligeiramente diferente. Algo na entonação, na cadência das palavras, a fez se sentir doente. Ela abriu a boca para responder, mas se deteve. Agora que olhava para ele de perto, algo parecia errado. Os traços eram familiares, mas havia uma rigidez artificial na forma como sua pele se esticava sobre os ossos. Como se ele estivesse sendo moldado de memória, peça por peça, e algo tivesse saído um pouco desalinhado. Os olhos. Antes eram escuros, mas tinham um brilho infantil, curiosos. Agora eram como poços fundos, que pareciam não refletir luz nenhuma. Diogo, sua voz saiu trêmula. Ele sorriu novamente, mas era uma imitação do sorriso de antes. Algo mecânico. Ensaiado. Você lembra da nossa promessa? A pergunta pegou Sofia de surpresa. Qual promessa? Diogo inclinou a cabeça, como um animal tentando entender uma linguagem estranha. Você esqueceu? Um arrepio percorreu sua espinha. Eu, não sei. Os olhos dele se estreitaram. Você deveria lembrar. A rua parecia menor agora. O ar ficou pesado, como se estivesse presa em um sonho sufocante. Sofia recuou um passo. Diogo não se mexeu. Você quer que eu te ajude a lembrar? A voz dele não parecia mais humana. E foi nesse momento que Sofia finalmente cedeu ao instinto que gritava dentro dela. Ela virou-se e começou a correr. Atrás dela, Diogo riu. Baixo no começo. Depois, alto demais para ser real. Sofia correu.
Seus pés batiam forte contra o asfalto, o coração disparado, o ar queimando em seus pulmões. Ela não se atreveu a olhar para trás. Não queria ver o que poderia estar seguindo-a. Mas a risada de Diogo ainda ecoava, ressoando de um jeito estranho, como se não estivesse vindo de um único ponto, mas de toda parte. Ela dobrou a esquina, o medo pulsando em sua garganta. O bairro, que antes lhe era tão familiar, parecia diferente. Casas que deviam estar iluminadas estavam escuras. O ar estava mais frio. Até o cheiro da rua parecia errado, como umidade velha e terra revirada. Então, um sussurro. Sofia, vindo de todos os lados. Ela arfou, apertando o ritmo da corrida. Eu preciso chegar em casa. Sua casa era logo adiante. Ela só precisava atravessar a praça e estaria segura. Mas, quando chegou à praça, parou tão abruptamente que quase caiu. Ali, sob a luz fraca do único poste aceso, Diogo estava esperando. Ele a olhava, parado no meio do caminho, como se estivesse ali o tempo todo. Não era possível. Não era possível. Você corre como quando era criança, ele comentou, casualmente, como se nada estivesse errado. O peito de Sofia subia e descia em desespero. Como você chegou aqui? Ela sussurrou. Diogo sorriu. A gente sempre esteve aqui, Sofia. Desde o começo. Desde o começo. Ela se afastou, sentindo os membros travarem de puro pavor. Os olhos de Diogo continuavam nela, como se estivessem se aprofundando dentro de sua mente, puxando memórias, mexendo em coisas que ela não queria lembrar. Foi quando algo terrível aconteceu. Atrás dele, na sombra das árvores, formas começaram a se mexer. Primeiro eram só manchas escuras, contornos amorfos que pareciam oscilar no ar. Mas, conforme ela piscava, tentava focar, viu que não eram manchas. Eram pessoas. Crianças. Mas algo estava errado com elas. Os rostos eram vagos demais, as bocas estavam erradas, grandes demais, os corpos pareciam se fundir com a escuridão, como se estivessem presos entre este mundo e outro. Elas se mexiam devagar, tremulando como imagens antigas em uma TV fora do ar. Sofia sentiu um frio desumano tomar conta de seu corpo. O que é isso? Diogo inclinou a cabeça, observando-a com um sorriso que parecia ainda mais distorcido agora. Você se esqueceu deles também. Os sussurros começaram, baixos, incompreensíveis. Mas Sofia sentiu algo terrível dentro deles. Algo que trouxe uma lembrança. Uma lembrança enterrada. A promessa. Não, ela balbuciou, sentindo o estômago afundar. Os sussurros aumentaram. As sombras começaram a se mover em direção a ela. E, no meio de tudo, Diogo deu um passo à frente. Você disse que nunca nos deixaria. O mundo ao redor parecia encolher. O ar estava pesado, úmido, carregado de algo podre e antigo. Sofia sentia a pele arrepiar enquanto aquelas figuras indistintas avançavam lentamente, sussurrando palavras que ela não conseguia entender, mas que pareciam destinadas a ela. Seus olhos voltaram para Diogo. Ele estava mais próximo agora, embora ela não tivesse visto seus pés se moverem. O que você quer de mim? A voz dela saiu trêmula. O sorriso dele aumentou um pouco, mas era estranho demais. Longe de qualquer coisa humana. Quero que lembre. Uma pontada atravessou sua cabeça. Ela cambaleou para trás, pressionando as têmporas. Lembrar do quê? As sombras estavam ao redor dela agora. Mas algo dizia que não a tocariam. Não ainda. Não, ela sussurrou, ofegante. Uma risada baixa escapou dos lábios de Diogo. Você sempre foi teimosa. Então, como se alguém tivesse arrancado um véu de sua mente, a memória voltou. Era um verão abafado, muitos anos atrás. Ela e Diogo estavam brincando na floresta nos fundos do bairro. Um lugar que os pais sempre diziam para evitar. Mas eles adoravam explorar. Naquela tarde, encontraram algo estranho. Um buraco. Fundo, escuro e largo o suficiente para que um adulto caísse dentro sem chance de sair. O cheiro era estranho, metálico, como terra molhada misturada com ferrugem. E eles ouviram uma voz lá embaixo. Uma voz que não deveria estar ali. Diogo estava fascinado. Ele se inclinou sobre a borda e chamou. E a voz chamou de volta. Sofia se lembrava do arrepio de pavor, da sensação de que algo os observava daquele buraco. Vamos embora, Diogo, ela disse, puxando-o pelo braço. Mas ele não queria ir. Eu acho que tem alguém lá dentro, ele insistiu. A gente não pode só deixar. Ela recusou. Disse que não iriam ajudar coisa nenhuma, que aquele lugar era errado. E então, Diogo caiu.
Ou foi puxado? Ela não tinha certeza. Tudo que lembrava era do grito. O grito dele, cortando o ar abafado do verão. E do silêncio depois. Um silêncio tão absoluto que pareceu drenar todo o som do mundo. Sofia não contou a ninguém. Ela correu para casa, suando frio, tremendo tanto que mal conseguiu dormir por semanas. E, com o tempo, convenceu a si mesma de que Diogo tinha desaparecido. Que ele nunca caiu naquele buraco. Que nunca houve um buraco. Mas agora ela sabia a verdade. Os sussurros ficaram mais altos. As sombras pareciam sorrir, mesmo sem rostos. E Diogo não era mais Diogo. Ele nunca saiu daquele buraco. E agora, queria levá-la para lá também. Pronta para cumprir sua promessa. Os lábios dele não se moveram. Mas ela ouviu a voz dele dentro de sua cabeça. E então, as luzes dos postes se apagaram. Tudo se tornou escuridão. E mãos frias tocaram sua pele. O escuro engoliu tudo. Sofia sentiu as mãos frias tocarem seus braços, seus ombros, seus cabelos. Elas surgiam de todas as direções, dedos ossudos e gelados, como se a própria escuridão tivesse criado membros para agarrá-la. Ela tentou se mover, mas o corpo não respondia. O medo era um peso esmagador em seu peito. E, então, veio a voz. Baixa, próxima demais de seu ouvido. Você nos esqueceu. A frase era dita por muitas bocas ao mesmo tempo. Algumas infantis, outras roucas, gastas pelo tempo. As sombras que cercavam Sofia sussurravam juntas, formando um coro sufocante, um lamento de algo que foi deixado para trás. Vocês não são reais, a voz dela falhou. Uma risada ecoou no escuro. E os dedos em sua pele apertaram com mais força. Não é você quem decide o que é real. O ar cheirava a terra molhada. A mesma terra daquele dia, tantos anos atrás. O buraco. Ela sentiu os pés afundando. O chão sob ela não era mais firme. Era como areia movediça, sugando-a devagar, puxando-a para baixo. E então, a escuridão piscou. Por um segundo, Sofia viu. O buraco. Ela estava diante dele. Aquela mesma boca negra no chão, como se a terra tivesse aberto um sorriso faminto. E, ao redor dele, formas indistintas se moviam, escuras demais, erradas demais. E Diogo estava ali, parado na borda, olhando para ela. Ele sorriu. Está na hora de voltar para casa, Sofia. Ela tentou gritar, mas a escuridão engoliu o som. O chão cedeu debaixo de seus pés. Ela caiu. Para dentro da escuridão. Para dentro do passado. Para dentro do que nunca deveria ter sido esquecido. E, ao redor dela, as vozes continuavam. Rindo. Chorando. Chamando seu nome. Até que tudo desapareceu. Sofia caiu. Não havia chão. Não havia céu. Apenas uma espiral interminável de escuridão, girando em torno dela, puxando-a para dentro. Seu corpo parecia ser absorvido pela escuridão, como se estivesse se desintegrando lentamente, derretendo nas sombras, suas mãos e pés desaparecendo um a um. A sensação de queda era insuportável, e ainda assim, no fundo de seu ser, havia uma estranha calma. Algo familiar. Algo antigo. Algo que ela conhecia e tentava desesperadamente ignorar. Então, quando ela finalmente tocou o solo, não foi um impacto. Não houve dor. Foi uma transição silenciosa, como se ela tivesse sido suavemente recebida. O chão era úmido e frio, mas não era terra. Era lodo. Como se estivesse dentro de algo, ou melhor, dentro de alguém. O cheiro era nauseante, como se estivesse submersa em algo podre, em decomposição. Sofia se levantou, tentando respirar, mas o ar estava espesso e denso. Ela olhou ao redor, os olhos forçando-se a se ajustar à escuridão. Mas nada parecia mudar. Então, ela ouviu. Vozes. Não o sussurro que havia escutado antes. Isso era diferente. Eram risadas. Baixas. Difusas. Como se ecoassem de todas as direções, vindo de algo maior do que a própria escuridão. Sofia se virou rapidamente, sentindo os nervos se esticarem como cordas tensas. O medo a fazia tremer, mas ela não sabia mais o que fazer. O espaço parecia vasto, infinito. De repente, uma figura apareceu diante dela. Diogo. Mas não era ele. A imagem dele estava distorcida. O rosto era deformado, com olhos tão grandes e vazios que parecia olhar diretamente através dela, não para ela. O corpo, de alguma forma, não tinha proporções corretas. Os braços eram longos demais, as pernas se torciam como raízes retorcidas. Você deveria ter ficado conosco.
A voz de Diogo não era mais humana. Era arrastada, áspera, como se estivesse saindo de uma garganta cheia de terra. Sofia tentou dar um passo para trás, mas o chão, ou o que quer que fosse, a segurava. As sombras a envolviam mais forte, mais apertadas, como mãos invisíveis. A voz de Diogo continuou. Não há mais fuga. Você sempre soube que voltaria. Ela queria gritar, mas as palavras estavam presas na garganta. O ar parecia se tornar mais denso a cada segundo. O que é isso? O que aconteceu com você? Sofia conseguiu falar, sua voz um sussurro desesperado. A figura de Diogo se aproximou, sua silhueta se desfazendo e se reconstruindo diante dela. Ele estava lá, mas ao mesmo tempo, não estava. Era como se ele fosse um reflexo rachado, algo que não devia existir. O que você viu não era o fim. Ele respondeu, um sorriso grotesco se alargando em sua face distorcida. O buraco, você sabia que ele era mais do que parecia. Mais do que você jamais imaginou. Sofia tremeu. O que você está dizendo? Ela não entendia. O terror estava consumindo sua razão, e as palavras de Diogo não faziam sentido. Ele inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse admirando sua confusão. Quando você me deixou, nós voltamos. Todos nós. Estamos todos aqui. Sofia sentiu um nó apertar em sua garganta. Ela sabia. Agora ela sabia. O buraco não era só uma fenda no solo. Era uma passagem. Uma prisão. E ela havia sido uma parte disso o tempo todo. Ela só não sabia que as sombras, as crianças, tudo aquilo, estavam esperando. Esperando pelo retorno. E o buraco era uma promessa. Uma promessa quebrada. Diogo estendeu a mão para ela. Mas não era uma mão humana. Os dedos se alongaram, transformando-se em garras. Você não pode fugir, Sofia. Não agora. Não depois de tudo o que você fez. Sofia sentiu o pânico tomar conta dela. Seu corpo estava frio e entorpecido. O peso da realidade que se desfazia ao seu redor era insuportável. Ela não podia mais respirar. Não. Ela tentou protestar, mas a escuridão engoliu sua voz. Diogo sorriu. Seu sorriso agora tão largo que parecia rasgar seu rosto. Bem-vinda de volta. E tudo desapareceu. A escuridão, que antes parecia infinita, começou a se dissipar. Aos poucos, como uma névoa se desvanecendo ao amanhecer, Sofia sentiu algo familiar. Algo quente. O ar estava mais leve agora. Mais limpo. Ela olhou ao redor, tentando entender. As sombras que a haviam cercado, as figuras distorcidas de crianças e aquela presença monstruosa de Diogo, tudo parecia ter sumido. O lugar onde ela estava agora era diferente. Era como se tivesse acordado de um pesadelo profundo, mas ainda com os ecos daquilo tudo dentro de si. Ela estava em sua rua, de volta ao bairro. As casas estavam em suas formas normais, o vento era fresco, e as árvores, agora, pareciam apenas árvores. Não havia nada de anormal, nada de macabro. Sofia tocou sua própria pele, confirmando que ainda estava ali. Ela respirava, o ar entrando em seus pulmões com uma suavidade quase reconfortante. Mas algo estava errado. Os sons da rua estavam distantes. O ritmo da vida cotidiana, com carros passando, pássaros cantando e pessoas conversando, parecia abafado, como se viesse de muito longe. Ela olhou para suas mãos. Nada nelas parecia diferente, mas havia uma estranha sensação de que algo estava errado. O frio que sentia agora era mais mental do que físico. Como se sua mente ainda estivesse presa naqueles outros lugares. Como se ela estivesse, de alguma forma, dividida. Então, ela ouviu. Sofia. A voz vinha de algum lugar atrás dela. Ela não se atreveu a olhar imediatamente, mas algo em seu peito acelerou. Quando virou, viu Diogo. Mas não era o Diogo distorcido que ela havia visto na escuridão. Não, ele estava normal. Como ele era antes. Como ele deveria ser. Ele estava ali, com o mesmo sorriso de antigamente, parado na rua, com a luz suave do fim de tarde refletindo em seus olhos. Não, Sofia sussurrou, um calafrio percorrendo sua espinha. Ele não disse nada por um momento, apenas a observou, como se estivesse esperando por algo. Você não entende, Sofia. A voz dele era suave, mas havia algo atrás dela, como uma camada invisível de tensão. Você finalmente lembra. Sofia deu um passo para trás, a mente girando. Ela não sabia o que estava acontecendo. Não sabia o que ele queria. Mas uma sensação opressiva tomava conta dela. Como se, por mais que estivesse em casa,
Por mais que tudo parecesse estar no lugar, o mundo ao redor dela estivesse torto. Não, você não está aqui. Você não pode estar aqui. Ele sorriu, um sorriso tão familiar, tão dolorosamente familiar, que algo no fundo de Sofia se rompeu. Eu sempre estive, Sofia. E foi naquele momento, com o coração batendo forte e as pernas trêmulas, que Sofia entendeu. Tudo o que havia acontecido, os sussurros, as sombras, o buraco, tudo isso nunca havia terminado. Ela não tinha escapado. Não havia escapado de nada. Ela nunca havia saído de lá. A escuridão nunca a deixou ir. Sofia ainda estava no buraco, presa, seu corpo inerte e deteriorado em um lugar que não existia, enquanto a lembrança que ela tinha de si mesma, a lembrança de sua vida, era tudo uma ilusão criada por aquela presença. Diogo não estava mais com ela porque nunca esteve. Ele não era uma pessoa, mas uma sombra, uma memória viva daquilo que ela perderá. A promessa quebrada não era uma promessa feita a ele, mas uma promessa que ela mesma tinha feito a si mesma quando ignorou o que acontecia naquela floresta, quando virou as costas para o buraco e esqueceu o que estava lá. Agora, a verdadeira verdade se revelava. A cada passo, a cada tentativa de fuga, Sofia retornava para o mesmo ponto. E, no fundo, ela sabia. Ela sempre voltaria. Sempre. O prédio era uma construção antiga, com o charme decadente que só o tempo confere aos edifícios que sobreviveram à passagem dos anos. Ana, recém-chegada, sentia-se deslocada naquele lugar, como se estivesse constantemente fora de sintonia com o que a cercava. As paredes de concreto, gastas pelo tempo, pareciam sussurrar algo que ela não conseguia entender. O som dos seus passos no corredor ecoava, abafado pela espessa carpete de corredor, como se o próprio edifício estivesse tentando esconder algo. Era um prédio com poucos moradores, o que, para Ana, deveria ser uma vantagem. Ela preferia a solidão, e a tranquilidade de um prédio silencioso parecia promissora. Contudo, algo ali não parecia certo. Não no começo, mas à medida que os dias passavam, ela começava a notar pequenos detalhes que instigavam uma sensação crescente de desconforto. O primeiro encontro aconteceu na escada, uma tarde qualquer. Ele surgiu do nada, emergindo das sombras como uma figura que Sofia nunca tinha visto antes. A primeira impressão foi de um homem normal, de meia idade, vestindo roupas simples, com o rosto pálido e os cabelos ralos. Ele sorria para ela com uma cordialidade excessiva, quase forçada demais para ser genuína. Ana, educada, retribuiu o sorriso, mas algo nela hesitou. "Ah, você deve ser a nova inquilina", ele disse com uma voz arrastada, como se as palavras tivessem sido tiradas com esforço. "Eu moro no apartamento 103, o vizinho ao lado." Ana balançou a cabeça, cumprimentando-o. Não era difícil fazer amizade em um lugar tão vazio, mas havia algo peculiar no olhar dele. Seus olhos estavam fixos nela, de uma forma desconfortavelmente intensa, como se estivesse tentando decifrar cada pequeno movimento seu. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer mais frequentemente, sempre nas escadas, ou no corredor, com um sorriso estranho nos lábios. A princípio, ele parecia interessado na rotina de Ana. Perguntava sobre seu trabalho, seus hábitos, o que ela achava do prédio. Suas perguntas eram vagas, mas ele parecia ter um conhecimento assustadoramente preciso sobre detalhes da vida dela que ele não poderia saber. Como se estivesse observando, como se tivesse visto Ana antes, mesmo que ela soubesse com certeza que era a primeira vez que se encontravam. Ele falava de maneira calma, mas havia um tom esquisito, algo no ar que fazia o ambiente ao seu redor parecer pesado, como se as palavras estivessem carregadas de uma presença invisível. Ele se mencionava frequentemente como residente de muitos anos, contando histórias sobre o prédio, sobre os outros inquilinos que tinham se mudado ou desaparecido, sempre com um detalhe sombrio e desconcertante. "O apartamento 101, ele disse um dia, após ela perguntar sobre o vizinho do andar de cima. "Não há mais ninguém lá. O último inquilino, bem, ele deixou o lugar de uma maneira muito peculiar. Não se ouvia mais nada dele. Alguns dizem que ele simplesmente desapareceu. Outros dizem que ele morreu, mas ninguém sabe ao certo. O prédio tem essas histórias, sabe? Eles começam a se misturar com a madeira e o cimento, com os próprios muros. É estranho." Ana desconversou, mas não pôde evitar a sensação crescente de que havia algo de errado naquela história. E ele,
com aquele sorriso estranho, parecia apreciar o desconforto que causava nela, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Os dias se arrastaram e, a cada encontro, ela sentia a sensação de estar sendo vigiada. Ele a seguia com os olhos sempre que ela se movia pelo prédio, e seu comportamento ficava cada vez mais estranho. Quando ela o encontrava nos corredores, ele parecia não se importar com o tempo, como se estivesse suspenso fora da realidade. Às vezes, ele começava a falar sobre o passado do prédio, sobre o que ele sabia sobre os antigos moradores, mas seus relatos eram desconcertantes e incoerentes, como se as palavras surgissem de um lugar muito mais sombrio do que o simples esquecimento de um homem idoso. E, então, uma noite, Ana teve o primeiro pesadelo. Ela estava caminhando pelo corredor escuro, quando sentiu uma presença atrás dela. O som dos passos se aproximando. Ela olhou para trás e lá estava ele, o vizinho, mas algo estava errado. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e sua pele, em vez de pálida, parecia desmoronar em pedaços, como se estivesse se desintegrando ali mesmo, à vista de Ana. A sensação de pavor foi avassaladora. Quando ela acordou, suando frio, o corredor estava vazio. Mas, no entanto, algo parecia ter mudado. O ar estava mais pesado. O prédio, que antes parecia quieto, agora tinha uma sensação de opressão, como se algo invisível estivesse aguardando, esperando. Nas semanas seguintes, ela começou a notar que a presença dele nunca estava longe. Ele sempre estava por ali, mas de maneira sutil, como se o edifício inteiro tivesse se tornado uma extensão dele. Ele falava sobre os moradores que não existiam mais, mas suas palavras tinham um tom estranho, uma qualidade quase sobrenatural, como se ele estivesse falando de algo além da morte. Havia algo mais, algo que Ana não queria entender, algo nas histórias do vizinho, nas falas desconexas e nos gestos gelados, que não pareciam vir de um ser humano. O prédio, a construção, o próprio lugar, tudo parecia se distorcer à medida que ele se aproximava. E então, um dia, ela entrou em seu apartamento e percebeu algo estranho. Havia uma carta sobre a mesa de jantar. Uma carta endereçada a ela, mas com uma caligrafia que ela nunca reconheceu. Quando abriu, as palavras não faziam sentido, mas cada linha parecia uma ameaça velada, um convite para algo que Ana ainda não entendia, mas que sentia com cada fibra de seu ser. O vizinho, com aquele sorriso torto, já estava lá, como sempre. Ana não sabia mais o que era real. Ela começou a ouvir vozes à noite, murmúrios distantes, mas quando tentava localizar a origem, tudo estava vazio, silencioso, como se as paredes estivessem engolindo as palavras. E, com o passar dos dias, o comportamento do vizinho se tornava mais errático, seus olhos mais vazios, mais sem vida. Até que, uma noite, ele simplesmente desapareceu. Ou pelo menos foi o que ela pensou. Mas no espelho de seu apartamento, Ana percebeu algo terrível. Seu reflexo, aquele olhar esvaziado, o sorriso estranho, não era mais o dela. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. O espelho do apartamento refletia algo que não deveria estar ali. O sorriso não era dela. Não era algo que ela fazia, e mesmo assim, estava lá, desenhado em seus lábios como um erro grotesco. Ela tentou se afastar, mas seus pés pareciam grudados ao chão. O reflexo a observava, seus olhos mergulhados em um vazio escuro demais para ser humano. Havia algo mais ali, algo além da superfície do vidro. Quando conseguiu desviar o olhar e fugir para o quarto, trancou a porta, ofegante, sentindo o coração martelar no peito. O apartamento inteiro parecia respirar ao seu redor. O silêncio não era real, havia um som abafado, um murmúrio indistinto que vinha de algum lugar dentro das paredes. Ana não acendeu a luz. Ficou sentada na cama, abraçando os joelhos, ouvindo. Foi então que percebeu. Não era apenas um murmúrio. Havia outra respiração no quarto. Lenta, baixa. Atrás dela. Seu corpo congelou. A pele se arrepiou com uma onda de frio paralisante. O ar ficou pesado, como se algo invisível estivesse se esgueirando, deslizando pelo espaço ao redor. O cheiro do apartamento mudou, umidade, poeira, um leve odor de podridão. Ela não queria olhar. Não podia olhar. Mas algo dentro dela gritou que era tarde demais. Quando finalmente virou a cabeça, por reflexo, encontrou-se encarando o canto escuro do quarto. Nada. Apenas sombras. Mas a sensação de presença era esmagadora. Ana apertou as mãos contra os ouvidos, tentando ignorar o som crescente do que quer que estivesse ali. O
calor da sua própria pele era a única âncora à realidade. Ela queria sair dali. Queria correr. Mas e se estivesse esperando do lado de fora? E se o vizinho nunca tivesse ido embora? A madrugada arrastou-se como um pesadelo. Quando a luz da manhã finalmente começou a invadir o apartamento, Ana criou coragem para sair do quarto. O apartamento parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia que isso não era verdade. O espelho do corredor ainda refletia aquele sorriso que não era dela. E agora, ao fundo, outra silhueta se formava na superfície do vidro. Atrás dela, perto demais. Ana fechou os olhos com força, recusando-se a olhar por mais tempo. Seu peito subia e descia em respirações curtas e erráticas, o ar parecendo mais denso a cada segundo. Algo dentro dela gritava para que não se virasse. Mas, ao mesmo tempo, uma parte ainda mais primitiva insistia que já era tarde demais. O silêncio no apartamento era quase absoluto. Quase. Um leve estalo ecoou pelo corredor, madeira se curvando sob um peso invisível. O som foi seguido por algo mais sutil, algo quase imperceptível, uma respiração. Lenta, pausada. Não a dela. A silhueta no espelho ainda estava ali, imóvel, aguardando. O coração de Ana socava contra suas costelas quando ela finalmente reuniu coragem para dar um passo para longe do espelho. Cada movimento parecia amplificado dentro do apartamento, como se as paredes estivessem escutando, esperando por sua próxima reação. Ela saiu do corredor e foi até a porta da frente. A maçaneta gelada contra sua palma suada. A fechadura destrancada. Um alívio momentâneo. Mas, quando girou a maçaneta e tentou puxar a porta, sentiu resistência. Não estava trancada. Apenas, não se movia. Ana puxou com mais força. Nada. Empurrou. Nada. O pânico subiu por sua garganta como um grito prestes a escapar, mas ela engoliu seco, tentando não entrar em desespero. Seu olhar varreu o ambiente, buscando algo que pudesse estar bloqueando a saída. Nada parecia fora do lugar. Mas então, ela percebeu. A porta não se movia porque algo a segurava do outro lado. Algo que ela não conseguia ver. O ar ficou mais pesado. O apartamento pareceu encolher ao seu redor. Foi quando uma voz rompeu o silêncio. Baixa. Arrastada. Vindo do corredor. Você já percebeu, não é? O sangue de Sofia gelou. Ela não queria olhar, mas já sabia quem estaria lá. O vizinho. Ele estava parado no final do corredor, exatamente onde a silhueta no espelho estivera antes. Mas agora, não era apenas um reflexo. Ele estava ali, em carne e osso, ou algo que parecia ser carne e osso. O rosto dele não parecia certo. A pele estava errada, como papel de parede velho, descascando, revelando camadas por baixo. Os olhos eram fundos, afundados demais, negros demais. O sorriso, aquele mesmo sorriso torto e insuportável, estava ainda mais largo. Ele deu um passo à frente. E a porta atrás de Ana rangeu levemente, como se a presença invisível do outro lado estivesse respondendo ao movimento. Ela não tinha para onde correr. O ar ao redor de Ana ficou espesso, pesado, como se o próprio espaço dentro do apartamento estivesse se comprimindo. O vizinho continuava parado no fim do corredor, os olhos escuros e fundos fixos nela, enquanto a porta às suas costas pulsava com uma presença invisível, algo que parecia ansioso para entrar. Ana sentiu um arrepio subir por sua espinha. O corredor parecia mais longo agora, como se o espaço tivesse se esticado de forma sutil e errada. O vizinho avançou mais um passo. Eu tentei ser gentil, ele murmurou, a voz saindo baixa, quase lamentosa. Mas você não entendeu. Você nunca entende. O coração de Ana pulsava contra suas costelas, os músculos de suas pernas travados entre a vontade de correr e a certeza de que não adiantaria. Você acha que se mudou para cá? Continuou ele, com um leve tom de divertimento perverso. Mas não foi isso que aconteceu, não é? A luz do corredor piscou. Um estalo ressoou no apartamento, como madeira se partindo. A presença atrás dela se moveu. Um arrepio cortou sua nuca, e Ana se virou num reflexo. O que quer que estivesse do outro lado da porta já não precisava mais dela. O corredor atrás de si não era mais o mesmo. O prédio havia mudado. As paredes estavam desbotadas, emboloradas, como se ninguém tivesse passado por ali há anos. O papel de parede descascava em tiras longas e moles, revelando camadas apodrecidas por baixo. O cheiro de umidade e podridão enchia o ar. E foi então que ela percebeu. A porta de seu apartamento agora estava aberta.
Mas não levava ao prédio onde ela morava. Levava a algo mais fundo, algo mais escuro. O vizinho sorriu ainda mais. Agora você entende. Ana queria gritar, mas sua garganta estava seca. O chão rangeu sob seus pés. Atrás dela, a escuridão abriu os braços para recebê-la. O escuro a envolveu. O mundo ao redor de Sofia se dissolveu em uma sombra densa e opressora, como se estivesse sendo sugada para dentro de algo que não era apenas ausência de luz, mas um vazio vivo. O cheiro de mofo e podridão crescia ao seu redor, enfiando-se em suas narinas, impregnando sua pele. Ela tentou recuar, mas o chão sob seus pés não parecia mais sólido. O ar ficou gelado, cada vez mais denso, até que o silêncio se quebrou por um ruído distante, arrastado, como algo enorme se movendo dentro das paredes. O vizinho ainda estava lá, imóvel, observando-a com seus olhos vazios e aquele sorriso largo demais. Mas sua forma começava a mudar. Seus traços se tornavam instáveis, a pele ondulava como uma pintura derretendo, revelando algo seco, acinzentado e fragmentado por baixo. O corredor atrás dele também se transformava. O prédio que Sofia conhecia se esfarelava, desbotando em ruínas que pareciam existir fora do tempo. Você nunca morou aqui, Ana. A voz dele era um sussurro que vibrava dentro de sua cabeça. Você nunca foi embora. Ela sentiu algo tocar seu ombro. Frio, úmido. Mãos que não existiam se enroscaram ao redor de seus braços, dedos longos e ossudos afundando-se em sua pele como raízes famintas. Seu corpo foi puxado para trás, para dentro da escuridão, enquanto seu próprio reflexo no espelho tremulava, distorcendo-se até não ser mais humano. Sofia tentou gritar, mas não havia som. A escuridão a engoliu inteira. Quando abriu os olhos, estava no apartamento. Seu apartamento. A luz do sol entrava pela janela, banhando o chão em tons quentes e dourados. O cheiro de café flutuava no ar. Tudo parecia normal, exceto pelo silêncio. Ela se levantou devagar, sentindo um formigamento na pele, como se seu corpo não estivesse completamente desperto. Caminhou até a porta do banheiro e olhou para o espelho. Seu rosto estava lá, mas algo estava errado. Ela piscou. O reflexo não piscou de volta. O sorriso surgiu em seus lábios. Não porque ela queria, mas porque era o que tinha que acontecer. Do corredor, o vizinho a observava, parado, imóvel, esperando o próximo novo inquilino chegar. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!